alegria nessa tarde, muita felicidade. Uma tarde de festa. Foi igual Roberto Carlos, são tantas emoções. Tanta gente querida que eu estou vendo e revendo. Mas eu estou com o texto que eu preparei essa semana. Jesus recebe visitas. Eu também estou recebendo visitas e visitas muito queridas. As visitas da ICM Cabedeiro é muito preciosa para mim. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço muito bem. E estou muito feliz de vocês estarem aqui. Essa casa está aberta e sempre que vocês quiserem, venham. Vocês sempre serão muito bem-vindos e bem recebidos em nome de Jesus de Nazaré. Que essa seja o início de uma grande parceria. Reverenda Eliana Cristina, minha amiga de 15 anos, essa também é o início de uma grande parceria que nós já sempre fomos parceiras. Então, já estávamos conversando sobre nossas parcerias futuras. A Igreja Episcopal Americana do Brasil é aquele caso de amor que eu acabei, mas tem uma roedeira eterna. Ela vai aquela dor do cotovelo que você nunca sarou, pronto, é essa. Então, fico muito feliz de seu bispo ter dado o aval, de você estar aqui do meu lado. Eu quero muito bem, gostar muito do seu ex-marido e dos seus filhos. Então, é muito prazer você estar aqui comigo. Agradeço demais você ter colocado na sua agenda, desde 2 meses que a gente se fala, para você reservar esse momento aqui comigo. É muito importante, Eliana, você estar aqui do meu lado hoje. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E vocês, muito obrigada por estarem aqui. Ainda está faltando gente. Vou fazer um grupo de convivência no domingo no culto. E aí vem todo mundo, porque tem um Chester depois. Mas nós vamos falar sobre a palavra que nós lemos. Jesus Cristo recebe visitas. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E o Evangelho de João foi escrito para uma heresia chamada gnosticismo, que também veio de origem grega. Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho direcionado para o povo judaico. Por isso que Mateus, ele começa insistindo, falando de Belém. Por quê? Porque dizia a profecia de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por quê? Porque Jesus nasceu em Belém, mas criou-se em Nazaré. Mateus quer fazer valer, quer fazer ciente do povo que estava ouvindo ele, que Jesus era o Messias. Por isso que Mateus é dos 4 evangelistas, embora os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, ou seja, eles falam pela mesma ótica, pela mesma linha, mas Mateus, ele vai reafirmar que Jesus nasceu em Belém de Judá, muito enfaticamente, porque ele escreveu para os judeus, ao contrário de Marcos, que escreveu para os romanos, e de Lucas, que escreveu aparentemente para uma pessoa, mas depois esse evangelho foi difundido para o povo grego. E João, ele fala muito do messianismo, da parte divina de Jesus, e ele escreveu para uma seita herética chamada gnosticismo. E Mateus vem falando de Belém. Mas o que importa nessa passagem nossa, que nós lemos no Antigo Testamento, que nós lemos na carta a Efésios, que nós vimos no Salmo, por isso que é maravilhoso uma igreja litúrgica. A igreja litúrgica é bonita porque ela tem todas as leituras entrelaçadas, elas estão encaixadas, elas vêm numa sequência, ela não está despedaçada. Se vocês prestarem atenção, o Antigo Testamento que nós lemos em Isaías falava de quê? De um Salvador que vinha para os judeus e para os pagãos. Efésios, Paulo está dizendo a mesma coisa em Efésios. E a gente vê aqui o quê? 2 tipos de personagens nessa palavra. Nós vemos Herodes, nós vemos os doutores da lei, nós vemos os sacerdotes que conheciam a palavra, mas não foram visitar Jesus, não foram adorar Jesus. E nós vemos
magos do Oriente que aparentemente não se encaixam no tipo de pessoa que iria adorar Jesus. Por quê? Porque são magos, minha gente. Magos, eles estão ligados à astrologia, a saber o futuro através dos signos do zodíaco, que é algo condenado na Bíblia. Pastor, a senhora está defendendo a astrologia? Não, eu não estou defendendo a astrologia. Eu só estou dizendo que é inusitado. Quem deveria adorar Jesus não ir, e quem não tinha nenhum tipo de característica de ir. É isso que o evangelho que nós acabamos de ler retrata. Quem não tinha perfil para visitar Jesus foi quem foi visitar. E quem tinha todo o perfil para visitar Jesus não foi visitar. Pelo contrário, o que nós vemos é Herodes querendo exterminar Jesus. Com a conivência de quem? Dos doutores da lei e dos sacerdotes. Porque Herodes quer e ele vai perguntar, olha, onde é que o Messias vai nascer? E aí nós vemos aqui no verso 5, quando ele pergunta, no 4 ele diz, então convocando a todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles quando o Cristo deveria nascer. Então Herodes sabia muito bem que quem estava nascendo não era um charlatão. Herodes sabia muito bem que quem estava nascendo era o Cristo. E ele perguntou, e os doutores da lei e os sacerdotes, eles responderam, no verso 5, em Belém, da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E eles citam a profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá. Enfim, o que nós temos aqui são dois grupos de pessoas. Um grupo que tinha tudo para adorar e visitar o Messias, e não foi, e tem uma experiência de intimidade, uma experiência com esse Cristo que nasceu, e temos um grupo que não tinha perfil nenhum para ir, e esse foi, e vieram do Oriente. Há escritores, há teólogos que dizem que porque Daniel, no exílio babilônico, esteve no Oriente, deixou manuscritos que chegaram até esses magos, que por isso esses magos teriam ido adorar até Jesus. Que há no senso comum uma crença que seriam 3 reis, ou 3 magos, que um era negro, e que se chamavam... Calma, minha gente, eu tenho 54 anos, eu tenho que anotar algumas coisas aqui. Gaspar, aqui em algum local. Só um minuto. Melquior, Gaspar e Baltazar. Mas isso não está na Bíblia. Isso é só o que foi dito. Há autores que dizem que eram mais de 10 magos, que eram 12 magos. Não importa. O que importa é que eles foram. Isso deixa muito claro na Bíblia que Jesus, Mateus, está deixando claro para os judeus, e principalmente para judeus que tinham alguma linhagem pagã, que eram híbridos, que eram mestiços, que Jesus tinha vindo para todo mundo. Jesus tinha vindo para mim e para vocês. Essa é a mensagem. A Epifania, que é um momento de intimidade, de encontro, é para todo mundo. Não é para um grupo de seletos que iniciados nas Sagradas Escrituras. Também pode ser para essas pessoas. Mas o encontro de intimidade com o Cristo nascido é para toda pessoa que assim o desejar. Basta ter o quê? Um coração quebrantado, compungido e contrito. E esses magos assim o tinham. Eles levavam o incenso perfumado, que representava o desejo de que esse reinado fosse bem acolhido pelos súditos, como um bom perfume é recebido pelas pessoas que sentem o seu aroma. A mirra, a palavra que no hebraico significa amargo, representava que o governante precisaria estar preparado para momentos amargos, mas no final essa amargura se transformaria em doçura, o sacrifício, a morte e a ressurreição, seguidos pelo retorno
passariam esses momentos, porque o nosso Cristo, ele sofreu muito, mas existiu o domingo de Páscoa. Amém? O domingo de Páscoa é a alegria minha e sua. A história dos magos que foram a Belém adorar esse menino, para muita gente pode ser apenas um folclore, sem interesse. Mas nós temos que pensar que essas pessoas que praticavam uma religião pagã tiveram a sensibilidade de procurar Jesus de Nazaré. Nós não precisamos de horóscopo, como não precisamos usar branco na noite de 31 de dezembro. Tem mais de 20 anos que eu não ponho 31 de dezembro de preto. Porque a minha sorte está em Jesus Cristo de Nazaré, não está em cor nenhuma. Eu faço questão de usar preto. Exatamente por isso. Eu só rompo o ano novo de preto. O meu irmão Antônio chegou lá em casa 31 de dezembro e olhou, pastor, por que você está de preto, hein? Eu sei porque eu faço questão de usar preto. É para mostrar que a minha sorte vem de Deus, não é de cor nenhuma. Eu estou de preto. Sou radical. Mas eu não estou aqui para criticar, nem discutir astrologia, nem para refletir. Eu quero falar sobre o ponto central. Adorar Jesus. Mas se alguém dirá, se Deus condena, como é que aparecem aqui os astrólogos a adorar Jesus e a serem apresentados no fundo como heróis dessa história? A resposta é fácil e basta nós olharmos para outros personagens da história que temos os relatos. O rei Herodes, os principais sacerdotes, os doutores da lei. A primeira diferença que esses fazem dos magos é que são judeus e os magos são pagãos. Herodes, os chefes religiosos, os doutores da lei, gostavam certamente de afirmar seu orgulho, que era um judeu, que pertencia ao povo de Deus, estavam circuncidados, tinham santas escrituras, enfim, eles arrotavam santidade. Minha gente, arrotar santidade não é primazia de Herodes, dos doutores da lei, dos fariseus e daquele povo, daquele tempo. Arrotar santidade, infelizmente, é um mal que existe ainda nos tempos de hoje. Não existe coisa mais desagradável do que gente que arrota a santidade. Por quê? Nós somos um povo santo? Somos. Somos um povo separado? Somos. Pela graça de Deus. Pela misericórdia dele. Não porque eu e você merecemos. Que a gente tenha isso muito claro na cabeça da gente. Somos povo separado? Amém. Glória a Deus. Mas porque eu e você merecemos? Não. Porque Deus é bom. E Ele é bom todo o tempo. Pelo amor de Deus, vamos parar de arrotar a santidade. Vamos parar de olhar as outras pessoas de cima. Vamos olhar de baixo. Só quem pode nos olhar de cima é Deus, porque Ele está no alto. Não é verdade? São, portanto, aparentemente personagens que estão no ponto oposto aos magos. Os magos eram pagãos e os judeus desprezavam os pagãos. Os magos consultam as estrelas e os judeus desprezavam as pessoas que praticam astrologia. Os magos não são filhos do livro santo. Quer que a Bíblia e Herodes até tenham ao seu lado os famosos doutores da lei. Porém, são os magos que vão adorar Jesus. Por quê? Porque esse relato precolhe de forma paradigmática duas atitudes que vão se repetir ao longo de todo o Evangelho. O povo de Israel que rejeita Jesus, enquanto que os pagãos do Oriente ou de todo lugar aceita Jesus e o adora. O povo excluído adora Jesus. O povo que está incluído pode até estar dentro da igreja, mas nem todo mundo que está dentro da igreja está adorando Jesus, não. Eu lembro muito do reverendo Washington, da igreja anglicana, e ele contava uma história de um homem no dia de carnaval que vestiu do diabo e bebeu todas e estava numa chuva, E aí ele encontrou uma igreja aberta. E ele entrou na igreja e o pastor estava pregando. Porque o diabo, eu quero que o diabo apareça aqui, porque eu enfrento, e aí essa igreja só prega sobre o diabo. Esquece de Deus. E aí o homem apareceu, vestido de diabo, com rabo, com tridente, com tudo que tinha direito. E aí, minha gente, foi o que aconteceu? Correu o pastor, correu o louvor, correu a igreja toda, mas ficou uma velhinha sentada. Aí o diabo, o homem morto de bem, mas não estava mais ou menos no senso, né? Ele sentou junto, porque a senhora não se foi embora com um pouco, com meio de mim. Aí a velhinha olhou para ele e disse, porque eu estou há 40 anos nessa igreja, mas nunca deixei de servir a você. E não é porque eu estou
na igreja que estamos servindo a Deus. De repente tem uma velhinha na igreja que está servindo há 40 anos ao diabo, não é a Deus. Não é verdade? Tem gente que é uma bênção, está na igreja, é uma bênção. Só quem sabe né, Belinda? Só quem sabe é quem sabe, né, Belinda? Só quem sabe é quem está na igreja. Então a gente tem que dar a rocha. Tem que orar, né, pastora Márcia? Tem que dar a oração. Então, Mateus anuncia dessa forma que Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos que entrarão para fazer parte do novo povo de Deus. O itinerário seguido pelos magos reflete a caminhada que os pagãos percorrerão para encontrar Jesus. Estão atentos aos sinais. E aí eu pergunto, você está atento aos sinais de Jesus? Você está atento aos sinais que Jesus está mostrando na tua vida para você segui-lo? Ou você está de olho fechado? As estrelas que Jesus já botou na tua vida para você seguir? Ou você só segue Jesus no domingo de tarde, de 4 às 6? E o resto da semana todinha não tem tempo para Jesus. É muita coisa, pastora, não dá para seguir Jesus. Você não sabe não, pastora, eu fico feira dentro de casa, eu também. E a inflação voltou. Uma lata de leite está R$13,94. Surpresa para vocês, viu? Esquece essa lata de leite. Não, estou revoltada, é uma lata de leite ninho. Irada. Entendeu? Mas é assim. Você é um crente de fim de semana, do domingo, de 4 às 6. E a semana toda Jesus botando estrela. Já botou até um cometa. Já fez até uma instalação de Natal para você. E você assim, ó, virando o rosto, para não ver. Ou você está como os magos. Basta uma estrela e você está querendo seguir Jesus. E você abre mão do seu tempo. Ou você encontra tempo. Porque quando você quer, você encontra tempo. Quando você quer namorar, você encontra tempo. Você vai de madrugada. Você está lá 2 horas da madrugada no Facebook namorando. Não é? Mas se for para vir para aqui levar vigília, eu não posso, pastor. Para eu ir até meia-noite é cansativo. Não dá. É no sábado. No sábado eu tenho que fazer outra coisa. Que coisa? Jesus te dá tudo, te deu uma salvação, não tem tempo para vir orar. Vamos fazer a obra do Senhor. Não posso. Por quê? Porque não tem tempo. Tem que, minha gente? Tem que ter tempo primeiro para Deus, depois tem tempo para outras coisas. Bote Deus como prioridade na sua vida. O que é que Jesus promete? Buscar primeiro o quê? A internet, a manicure, com todo respeito, viu, Ana? O salão de beleza. Não, Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que serão dadas por acréscimo. Por que você está queimando sua cabeça com outras coisas? Vai buscar primeiro o reino de Deus. Vá se empenhar no reino dele. Vá fazer como os magos. Vá procurar o Senhor. Bote ele como prioridade na sua vida. Pastor, é fácil, a senhora tem sua vida organizada. A minha vida está organizada, não. A minha vida, eu procuro primeiro botar o reino de Deus e ainda estou em falha com ele. Essa palavra primeiro está vindo para mim, porque a palavra primeiro vem para quem prega, para depois vir para os outros, para o resto da igreja. Eu não estou me inventando essa palavra, não. Eu estou recebendo primeiro ela. É possível que grande número de pagãos cristãos da comunidade de Mateus descobrisse nesse relato as etapas do seu próprio caminho em direção a Jesus. Qual é, então, a lição que tiramos dessa passagem? Que há pessoas como os magos, que estão fora do povo de Deus, mas buscam a verdade e querem receber Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E há pessoas que pertencem ao povo de Deus, mas não buscam. Eu estou aqui com uma igreja inclusiva, estou com uma reverenda que quer desenvolver uma pastoral LGBT na paróquia dela. Temos outra igreja inclusiva aqui, e esse povo tudo está fazendo o quê? Para um bando de LGBT que está se sentindo condenado lá de fora. Além de comer ostra todo domingo. Estou encartando o meu pé, o pé dessa igreja e o pé dessa igreja aqui. Todas 3. Hein? Como eu liguei para uma pessoa hoje de manhã, e eu sei que essa pessoa saiu para beber, porque acha que era do Betel brasileiro, mas acha que está do inferno para dentro 5 metros, e não acha que a vida deve ser essa mesmo. Beber todo domingo até cair, porque já está no pecado, e não pode mais ter direito a Jesus de Nazaré de jeito nenhum. E eu e você, reverendo, está fazendo o quê? E a senhora, reverendo, está fazendo o quê?
A gente o dia está fazendo o quê? E esse povo que está lá fora, desesperado, o que é que a gente está fazendo? A gente está no bem bom salvo, aleluia, glória a Deus. Mas o maior pecado que tem na Bíblia não é o que a gente faz, não, é o que a gente deixa de fazer. É o pecado da omissão. Por que a gente não se levanta das cadeiras confortáveis e desconfortáveis e vai à luta? Ah, porque eu não quero botar a minha cara a tapa. Mostrar de botar, que eu botei a minha. Vamos botar a cara a tapa sim. Por que não? Você não confia em Deus, não? O seu Deus não é suficiente para segurar o seu emprego, não. Se tomar seu emprego, ele não é bom o suficiente para lhe dar um melhor do que o que tomar, não. Amém? Amém. Então por que a gente não sai dessa letargia? Eu vou tirar essa igreja dessa letargia em nome de Jesus, porque Deus é bom. Amém? Amém. Não é possível que a gente fique todo domingo aqui, de 4 às 6, tocando louvor. Uma bênção, menino, louvor. Glória a Deus. Mas não vai ficar só no louvor, não. Tem que sair disso aqui para ação. Essa igreja é missionária. Igreja tem que ser missionária. Igreja tem que pregar a palavra e viver a palavra e ir atrás do povo. Para falar da glória de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus. Deus não exclui, não. Deus inclui. Cadê a estrela que a gente não está seguindo? Há muitas pessoas hoje que dizem: eu sou batizada, eu sou cristã, e gabam-se muito disso. Amém. Glória a Deus, é batizada, é cristã, fez sua profissão de fé. Aleluia, eu também fiz. Mas não basta isso só, não. Tem que sair do comodismo. E talvez mesmo critique aquelas pessoas que não fazem isso, ou que não são assim. Mas não basta essa pessoa ser batizada, nem basta participar dos cultos. É preciso buscar também viver com sinceridade, fazer a vontade de Deus. E do quê? E de comer fava? Não. E de pregar esse evangelho a toda criatura, porque eu vos dei poder para pisar na cabeça de cobras e escorpiões. Está lá em Marcos. E de seguir essa estrela que brilha, essa estrela que te anima, esse Espírito Santo que habita dentro de ti, Joanimésia. Esse Espírito Santo que habita dentro de ti, que te faz abrir a boca e falar. Seja luz onde você estiver e fale. Um escritor disse um dia: o desejo de ter a Bíblia do nosso lado é uma coisa, e o desejo sincero de estar do lado da Bíblia é outra coisa muito diferente. Essa frase está ilustrada na passagem de hoje. O rei Herodes e os doutores da lei podiam dizer aos magos: nós, como povo judeu, temos a Bíblia do nosso lado. E não somos pagãos como vocês. Mas nesse caso eram os magos que estavam com sinceridade do lado da Bíblia. Com astrologia ou sem astrologia. Os magos representam as pessoas que aparentemente são excluídas e impossibilitadas de adorar a Deus. Há anos numa igreja, o pastor precisou escolher uma jovem para ser professora de escola dominical. Depois de observar bem várias hipóteses, escolheu uma chamada Maria. Mas a mãe de outra jovem disse ao pastor: tem essas histórias na igreja. O pastor escolheu Maria, mas deveria ter escolhido era a minha filha. Porque a minha filha conhece a Bíblia na ponta da língua. Quais são diabos? E essa Maria nem sabe a metade do que a minha filha conhece. Então o pastor respondeu: realmente, é importante saber a Bíblia na ponta da língua. Mas ainda melhor é fazer aquilo que a Bíblia ensina, é viver o Evangelho. Essa frase do pastor é desagradável, mas é uma verdade. Podemos saber muito da Bíblia, como esses doutores da lei e que falam o Evangelho de Mateus. Mas não cumprir, não viver o Evangelho, não vale de nada. E o que foi que Jesus veio pregar aqui? Foi a gente estar julgando uns aos outros, condenando uns aos outros. O que é a essência do Evangelho de Jesus? Foi que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Os 10 mandamentos Jesus resumiu: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Ninguém tem que estar julgando a vida de ninguém, não. A gente tem que estar amando as pessoas. Ah, pastora, mas é insuportável, não dá para amar, não. Vai orar por essa pessoa? Ore. Vai orar por essa vida? Ore. Se não dá para amar, ore. Ore muito. Ontem uma irmã estava dizendo que o dia lá de convivência lá em casa foi uma bênção. Nunca vi um povo para comer tanto. Olha, eu e o Antônio, eram as duas Marias na beira da cozinha. Cozinhando, era cozinhando esse povo comigo. Cozinhando esse povo comigo, mas comer. Comer de manhã até de noite. E as pilhas de prata. Depois foram lavar, que eu e o Antônio, a gente saiu, não lava mais não, porque ninguém aguenta. A gente estava sem dedo já. E tanto lavar prata. Mas uma pessoa disse ontem, numa atividade: eu tenho dificuldade,
dificuldade muito grande de perdoar, vá orar, ore. Se não consegue perdoar, ore. Porque no primeiro dia você ora trincando os dentes, no segundo trincando os dentes, na terceira língua enrosca, mas na segunda semana em diante, a oração sai em nome de Jesus. Ela sai. Ela sai. Pode ter certeza disso. Então, também conta-se que certa vez um velho crente, também idoso, em condição simples, foi em um culto na sua igreja e precisou comprar uns comprimidos na farmácia. Levava a Bíblia debaixo do braço e o farmacêutico quis traçar dele e disse: então o senhor acredita que nesse livro Deus fala com o ser humano? Sim, é nisso que eu creio. Pois eu não acredito nisso. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, mas não acredito que ela sirva de alguma coisa. Então o velho crente pagou os comprimidos que comprou e depois apontando para um cartaz que estava na parede da farmácia disse: aquele cartaz diz que o medicamento é indicado para a tosse, não é? Mas olhe, que eu estou farto de ver o cartaz e continuo com tosse. Mas a tosse não passa olhando para o cartaz, é preciso tomar um medicamento. Exatamente isso, crente. Também não basta ler a Bíblia, nem tê-la em casa. É preciso ler e cumprir. Foi uma resposta simples, porém sábia. Igualmente, os doutores da lei sabiam que o menino ia nascer em Belém. Até Herodes sabia disso, mas não usaram para o seu bem e para o seu saber. Uma das mais belas parábolas que o nosso Senhor contou tem como herói o samaritano. Eu falei nisso domingo passado. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus porque não conseguiam seguir com rigor as escrituras. Aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E tinham práticas religiosas que os judeus reprovavam. Mas ele é o herói da parábola. Todo mundo conhece aqui a história do bom samaritano. Porque o judeu, porque ajudou o seu próximo. O samaritano amou. Quando o nosso Senhor agonizava na cruz, houve um homem que se levantou a voz para dizer, admirado, referindo a Jesus: esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando entrares no teu reino, te lembras de mim. E Jesus disse o quê? Não, meu filho, você vai reencarnar 10 vezes, pagar seus pecados tudinho, aí você entra no meu reino. Foi isso que Jesus disse? Foi? Não. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que Jesus respondeu. Né? Porque Jesus, todas as pessoas que se encontraram com Jesus deu dignidade. Jesus renovou. Essas pessoas chegaram, se encontraram com Jesus. E Jesus refez a vida dessas pessoas. Jesus renovou. A passagem do Evangelho de hoje não diz que a astrologia está certa, como a parábola do bom samaritano não afirma que só o Pentateuco serve. Mas todo o Novo Testamento diz que não basta dizer: eu faço parte do povo de Deus. Não basta. É preciso procurar viver com sinceridade a nossa fé. E você não precisa dizer isso a mim, porque eu não sou a inspetora do coração de ninguém. Pois isso é entre você e Deus. Isso não é entre mim e você. Nunca foi e nunca será. Essa igreja não disciplina. Eu ontem estava brincando, tirando sarro da minha cara lá em casa, porque a história da disciplina. Eu digo: nessa igreja não disciplina ninguém. Isso é você e o Espírito Santo. Vamos resolver com o Espírito Santo de Deus. Eu não vou disciplinar ninguém. O povo queria lavar prato, que nunca disciplinasse. Não vou disciplinar ninguém. Agora Deus vai resolver com você. É o Espírito Santo que vai resolver com você. Pelo amor de Deus. Hipocrisia vem do grego, é usar máscara. Eu não posso passar a vida inteira numa igreja usando máscara. Porque Deus sonda os corações. Está lá no Salmo 139. O pastor Neemias Mariem dizia que era o salmo gay. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o levantar. Não adianta você usar máscara para ninguém. Nem para nenhum reverendo, nem pastor, nem pastora. Nem precisa. Vá olhar e apresentar seu coração para Deus. Porque Deus é quem sonda coração. Deus é quem conhece alma. Deus é quem sabe de pensamento. Deus é quem conhece pensamento. Eu tenho que prestar conta dos meus atos para Deus. Eu estava aqui no louvor chorando, mas eu estava chorando de alegria. E não tem coisa melhor do que chorar de alegria, não é verdade? É muito bom chorar de alegria. Eu estava chorando de gratidão. Sabe qual é a pessoa mais rica do mundo? Não é Bill Gates, não, nem sei lá quem. A pessoa mais rica do mundo é aquela que não precisa de nada. É verdade? Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que eu tenho. Tudo que eu preciso na minha vida eu tenho.
isso não é bom? Não é maravilhoso? Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho um testemunho para dar a vocês. Quando essa igreja, em acho que abril de 2014, nós estávamos no centro da cidade, e aí eu olhei para a pastora Márcia, eu acho que abril ou maio, eu olhei para a pastora Márcia, eu disse, acho que tinha pago um aluguel dentro, pago, e eu disse, Márcia, vou fechar a igreja. Márcia disse, por quê, pastor? Eu vou fechar a igreja. Essa igreja está sendo uma vaidade minha, e eu não quero vaidade nenhuma com Deus, não. Vou fechar a igreja. E vou fechar a igreja domingo. O aluguel está pago, e eu vou chegar e entregar a imobiliária segunda-feira. Ei, Márcia, pastora, já orei, e já falei com Deus, e disse a ele, a igreja é sua, tome conta, porque se é minha, a igreja acaba domingo. Se for sua, não é conta dela. Aí domingo eu acabo a igreja. E aí tá, vai acabar a igreja, vou, a igreja é minha, tá fechada, domingo fecha a igreja, é o último ponto. Mas vou dizer para o povo que está lá. Vai alguém, o pessoal vai e eu vou dizer. Igreja, não foi uma pessoa conhecida, a não ser eu, Tati e Márcia. O povo tem desconhecido. Tudo visitando. Aí, eu olhei para a cara do povo. Eu vou dizer para esse povo, tudo que vieram hoje visitar, que só vieram a primeira e a última, não tem mais. Pode dizer, né? Porque eu ia fechar. Uma decisão tomada. Aí tinha umas 7 pessoas, né, Márcia? Aí eu cheguei, olhei pro povo, eu disse, minha gente, eu queria que vocês ficassem um pouquinho aí. Aí o povo se sentou, eu disse, olha, é o seguinte, vocês gostaram da igreja? Gostamos, pastor. Que igreja bacana. Eu disse, pois é a última vez que vocês vêm aqui. É a última vez que vocês vêm. Por quê? Porque a igreja está fechando hoje. Por que está fechando? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Porque Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso. Tirou meu dinheiro todinho para eu não poder pagar o aluguel. Para eu não achar que a igreja era minha, eu não podia pagar o aluguel. E aí um dentista, que era do sertão, mas vinha uma vez, ele disse, pastor, eu dou R$150, qual é o nome da sua conta? É tal. Não, pastor, eu vou depositar mês que vem. Outro disse, eu dou 50, outro eu dou 100. Juntaram o dinheiro todinho e o dinheiro do aluguel. Aí eu olhei para a Márcia, e a Márcia disse, então é de Deus, deixa a igreja aberta. Aí ela é pentecostal, né? Eu disse, Márcia, tá doida? Aí eu disse, então tá certo, né? Eu tinha dito a Deus, eu fiz prova com Deus. Aí Deus já botou esse povo todo com os dinheiro, aí eu digo, então a igreja fica. E aí esse povo ficou botando dinheiro todo mês, mandava dinheiro, tudinho, e aí ficou pagando o aluguel da igreja. Aí eu digo, então a igreja é de Deus, não é mais minha. Ô glória, me feliz da igreja, agora a igreja é de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí eu fiquei vendo que esse ministério é de Deus. Amém? Que essa igreja é de Deus. Por isso que eu fiquei tranquila. Porque ela é de Deus. Porque se ela fosse minha, ela teria sido fechada naquele domingo. Não é verdade? Se ela fosse minha, ela teria sido fechada naquele domingo. Porque Deus sabe aquele povo. Eu não conhecia nem de onde tinha saído daquele povo. E o povo tudo ainda depositando dinheiro na minha conta para pagar o aluguel da igreja. Até que a gente em julho decidiu vir para cá. E Deus tem abençoado, foi quando Deus levantou um povo, e a gente tem exercido o ministério, e aí pronto, e aí a gente continua, o povo voltou pagando o aluguel, tranquilo. E o povo desapareceu, sumiu, levaram os dinheiros dele, tudo de volta. Mas enquanto precisou manter a igreja lá no centro, a igreja manteve-se. Então, gente, que a gente fique hoje de tarde com essa reflexão, que Jesus, Ele manda estrelas para nos chamar, para ter uma epifania com Ele, um momento de intimidade, de reflexão, de encontro pessoal com Ele. Mas esse encontro não é para a gente ficar embevecido, ai, que coisa maravilhosa, é muito bom mesmo. Mas Jesus não quer que a gente tenha só isso. Jesus quer que a gente vá para quê? Vá para viver esse amor, vá para trazer as pessoas, para modificar o mundo. A gente não é um bando de ETs, trancado em um lugar, não. A gente tem que ser sal para salgar essa terra, tempero para temperar essa terra, para fazer a diferença, fazer ações sociais, fazer a diferença lá fora, para que as pessoas olhem, né, e vejam assim, estou olhando para a Érica, e a Érica faz diferença aqui.
Érica faz diferença nesse local. Essa igreja pequenininha, com 20 e poucos membros, faz diferença. É uma diferença pequena, mas uma vez eu estou encerrando, para não ficarem com raiva de mim, quando Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma repórter disse assim: mas Madre Teresa, me diga uma coisa, o que a senhora fala lá em Calcutá? Não é uma gota d'água no oceano, não, porque ainda é só miséria. A senhora fala para os pobres de Calcutá, mas tem um monte de miserável que a senhora não atinge. Ela, isso é verdade, é uma gota d'água, mas o oceano, sem uma gota d'água, ficaria menor. Gente, somos poucos, é verdade. Mas se a gente fizer o pouco, essa multidão ficará menor sem esse pouco. Como sabe o comodismo? É adorar a Deus é necessário, é essencial. Nascemos para adorar. Nascemos para isso. Se não adorarmos a Deus, nós vamos adorar até esse ventilador. Porque nós somos adoradores e adoradoras por excelência. Mas antes de adorar, depois de adorar, vamos agir. Porque o apóstolo Tiago diz: você tem fé? Os demônios também têm. E estremecem. E nem por isso estão salvos. Porque a fé sem as obras é morta por si só. Não porque você vai ter obra para ser salvo. De jeito nenhum. A salvação é dada de graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios. Porém, a presença do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração vai nos constranger a fazer as boas obras do Senhor. A estrela de Davi que está no meu coração, no seu coração, vai nos constranger a fazer as boas obras de Deus. E tem um povo, minha gente, é o povo mais excluído. Se tem excluído, tem um povo mais excluído dos excluídos, que é o povo LGBT. Que o povo tem de fundamentalista dizendo, recebendo mesmo direito de Deus, está achando que ninguém entra no céu. Esse povo recebe meio de Deus do outro dia. Eu queria saber quem meu é esse que eles recebem, que eu não recebo. Né? Revelação. Devia ter temor a Deus. Minha gente, vamos sair dessa letargia. Vamos partir para a ação. Eu vou terminar com uma pessoa que eu amava demais, que era o reverendo Neemias Marinho. E Neemias Marinho, quando ele ia para Campina Grande, porque ele foi o fundador da Nova Consciência, ele vinha de Campina para João Pessoa, para a minha casa, para celebrar um culto. E ele dizia: ô Rosinha, união nas semelhanças, respeito nas diferenças e amor sempre. União nas semelhanças, respeito nas diferenças, amor sempre. Porque amor é o que está faltando no mundo. Amém? Amém. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo a ti, voar com o Pai nas asas
pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido